E aí, você conhece o Swagger? Se você é um desenvolvedor back-end, muito provavelmente você utiliza ela no seu dia a dia ou já ouviu falar sobre ela. Mas se você não conhece, a boa notícia é que nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode utilizar o Swagger para modelar e gerar suas APIs RESTful. Antes de começar a falar sobre o Swagger, deixa eu me apresentar. Meu nome é João Bertelo, tenho 29 anos, trabalho já há 10 anos na área como programador Java e esse canal da Bertelo, o intuito dele é demonstrar um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Então, se for do seu interesse, já deixa aí a sua inscrição no canal e vamos acompanhar o conteúdo. Indo direto ao assunto, o Swagger é uma ferramenta que segue a OpenAPI Specification, que é uma especificação que vai definir como você criar a documentação da sua API. Nessa especificação, a gente encontra os padrões para a gente definir uma API RESTful a partir de arquivos como JSON ou YAML. O Swagger ele disponibiliza para a gente um editor, disponibiliza também uma interface para a gente visualizar as nossas APIs e também a gente tem a possibilidade de utilizar o CodeGen, que no caso desse vídeo vai ser o que a gente vai utilizar para a gente definir uma API e gerar a nossa API, a nossa interface a partir dessa definição. Já estou com o site do Swagger aberto, aqui a gente vai ter toda a documentação que a gente vai precisar para entender como funciona o Swagger e as ferramentas que a gente tem disponibilizada também. Aqui na parte do OpenAPI Specification, a gente vai ter todas as definições para a gente gerar o nosso arquivo que vai ser a base para gerar nossas APIs. No Swagger Editor, a gente consegue editar nossa API em tempo real e criar a nossa API. Aqui já é uma interface gráfica disponibilizada pelo Swagger para a gente visualizar os contratos da nossa API. Aqui já tem um exemplo do Pet Store, que é um exemplo que já tem no próprio site do Swagger completo, com vários tipos de definições aqui da sua API, com todos os verbos post, delete, put, get. Então aqui a gente tem um exemplo completo de uma API modelada com o Swagger, com autenticação e tudo mais. Porém, nesse vídeo a gente vai utilizar bem mais simples, eu vou utilizar apenas um CRUD de usuários para vocês entenderem como funciona a modelagem de dados aí da sua API utilizando o Swagger. Explicando sobre essa definição, nós temos aqui uma API de usuários, onde ela vai ter todos os métodos possíveis, o get, você pode adicionar um usuário aqui no push, você pode buscar todos os usuários, buscar pelo ID, você pode atualizar um usuário aqui também e você pode deletar o usuário. Aqui tem um CRUD então com a nossa definição aqui do user request, o que eu preciso para criar um usuário, e o user response aqui nesse caso vai ser o meu retorno do meu endpoint. Indo para o nosso arquivo Swagger, aqui a gente vai ter toda a definição da nossa API, toda a definição que vai ser utilizada para a gente gerar o nosso código. A gente tem a versão que a gente está utilizando do OpenAPI, o título da nossa API, links que você pode colocar, tags que você pode criar para agrupar os seus endpoints. Aqui na parte de paths fica definido todos os endpoints que a gente tem na nossa API. Eu tenho mapeado aqui o /users e o /users/id. E dentro de cada um deles, a gente vai ter quais os métodos possíveis para aquele caminho. Então, dentro do /users aqui, eu disse que tem um post e um get. E dentro do /users/id, eu tenho um get, um put e um delete. Então, está representado aqui cada um do endpoint. E dentro do endpoint de post, por exemplo, a gente tem definido uma tag users. Todos os nossos endpoints estão utilizando essa tag users. Então, a partir dela, ele vai agrupar os nossos endpoints. Se eu tivesse uma tag diferente aqui para alunos, por exemplo, a gente adicionaria aqui uma tag aluno e referenciaria ela aqui, e a própria interface gráfica iria dividir para a gente em um novo agrupamento os endpoints que pertence àquela tag. Nós temos algumas definições de descrição, aqui qual que vai ser o nome da sua operação que vai gerar lá na sua interface, qual vai ser o nome do método. Temos a definição do request body. Nesse exemplo aqui, está usando o user request, que está definido cá embaixo no components. Então, dentro do components eu tenho meus esquemas, e esses esquemas aqui vai ser meus objetos que eu vou utilizar dentro da minha API. Eu tenho definido o user request, ele fala aqui que é do tipo de objeto, ele fala que tem o campo de username e name obrigatórios. Então aqui eu já tenho uma validação padrão, né? Então já fala que das minhas propriedades, o username e o name são obrigatórios. Aqui tem uma validação a mais também, que ele está falando que o meu name ele tem um tamanho mínimo de 3 e um tamanho máximo de 20.
Então já é uma definição que você consegue colocar já na criação do seu arquivo, como que vai ser a regra da sua API. No caso de validação de tamanho do seu atributo, a validação do dado mesmo, se é um dado string, é um dado inteiro, todas essas validações você pode já definir no seu próprio documento do Swagger e já vai estar implementado por padrão na sua API. Então, além do username e do name, eu tenho aqui o last name mapeado, tem um e-mail, tem o password e tem o status. Esse status ele referencia um outro objeto que está definido dentro desse próprio esquema. Então, tem o esquema useStatus, e esse useStatus é do tipo string e é o enum. Aqui tem as possibilidades do enum, ativo e inativo. Então, quando for gerado essa API, ele já vai gerar para a gente a interface e já vai ter esses objetos criados. Então, esse enum com o tipo enum ativo e inativo vai estar criado para a gente já também. Eu defini o meu request body e ele tem também o meu response body. Aqui eu defini outro objeto, falando que é o response body, que era a mesma coisa do meu request aqui. A única coisa que eu adicionei foi o ID, que a gente vai gerar para cada inclusão. A gente vai gerar um ID, o create date. Ele está mapeado com uma string e o formato de data é um datetime. Então, esse datetime aqui já vai fazer com que o nosso objeto seja mapeado com um tipo de data e não um tipo de string. Eu simplifiquei então como funciona a documentação desse post. Para cada um desses endpoints a gente vai ter essas documentações, vai ter essas definições. Você pode entrar aí na documentação do OpenAPI, vou deixar tudo anexo ao vídeo para você entender todas as possibilidades que você tem para mapear a sua API, quais regras você pode adicionar, tudo que você pode fazer para completar, deixar sua API bem completa. E vamos agora à parte da geração do código, a parte da criação do projeto. Indo para a parte da criação do projeto, eu já deixei aqui o Spring Initialize configurado, então a gente vai utilizar o Maven, o Java, a versão 3.1.0 do Spring. Já coloquei aqui a definição do meu grupo, a definição do meu artefato, uma breve descrição. Falamos aqui que ele vai ser empacotado com um jar e a versão do Java 17 que a gente vai utilizar. Coloquei somente a dependência do Spring Web, depois a gente vai adicionar lá no nosso próprio código todas as dependências que a gente vai utilizar nesse projeto. Vou gerar aqui e abrir no IntelliJ e a gente adiciona o restante das dependências. Já baixei nosso projeto, importei ele aqui no IntelliJ, já estou com o nosso arquivo .pom aberto, vou adicionar todas as dependências que a gente vai utilizar nesse projeto. Colei aqui, a gente vai utilizar o Lombok, ele é utilizado na geração do Swagger aí no plugin que a gente vai utilizar, ele é utilizado. Então já deixei a última versão do Swagger aqui. O OpenAPI UI é a nossa API do Swagger. Essa API aqui de WebMVC UI, ela é necessária nessa versão que a gente está utilizando para que seja renderizada aquela interface gráfica com as nossas APIs. Essas outras três dependências, elas são utilizadas pelo nosso plugin na hora da geração da nossa interface. Ele utiliza essas dependências, então a gente já deixa mapeado as dependências aqui também do Swagger Annotations, o Jakarta Validation API e essa do Jaxo Databind no label. Uma observação aqui é que, como a gente está utilizando a versão 3.1.0 do Spring Boot, o Spring Boot a partir da versão 3.0, ele obriga que a versão mínima do Java seja a Java 17. Então, por isso, nessa dependência aqui, antigamente o pacote de validações, os pacotes que a gente utilizava do Javax, agora eles foram mudados para o Jakarta. Então teve essa alteração aí nessa versão e a gente precisa utilizar o Jakarta ao invés do Javax. Então esteja atento aí se você estiver tentando fazer essa implementação do Swagger com a versão mais antiga do Spring Boot ou do Java, fique atento a esse pacote aqui que ele pode mudar de acordo com a versão que você está utilizando. Concluímos a adição das dependências que a gente precisa para esse projeto. Vamos para a parte do plugin agora. Eu vou colar aqui a minha configuração. Nós utilizamos o OpenAPI Generator da OpenAPI Tools, que vai ser a ferramenta que vai fazer com que esse arquivo que a gente vai adicionar ainda, né, do Swagger, esse arquivo vai ser lido e vai ser gerado as interfaces necessárias para
para a gente construir a nossa API. Então toda a documentação que a gente criar, que a gente definir dentro desse arquivo, que a gente vai colocar ainda no nosso projeto, ela vai ser lida e vai gerar para a gente as interfaces para a gente implementar nossas APIs. Aqui a gente tem, como já disse, o caminho do Swagger, do arquivo Swagger, que vai ser lido e interpretado para gerar a nossa API. Aqui nós estamos falando que utilizando o framework do Spring. Nós temos aqui o caminho também da nossa API, do nosso modelo, onde que vai ficar esses arquivos gerados. Agora aqui no Config Options, a gente tem algumas configurações muito importantes para esse caso. Como a gente está utilizando a versão 3.0 do Spring, a partir da 3.0, né? Como eu já expliquei aqui, são do Jakarta, que foi mudado o pacote do Javax por Jakarta. Esse generator, esse plugin, por padrão, ele utiliza o Javax. Então, se você está utilizando essa nova versão, você tem que utilizar essas configurações aqui para que seja possível gerar com os pacotes corretos. Senão vai compilar o seu código e vai dar erro lá na hora da geração, ele não vai encontrar o pacote do Javax. Então, para você falar para esse plugin gerar utilizando o Jakarta, ou você utiliza essa configuração do use Jakarta como true. No caso aqui meu já funcionou esse. Se não estiver funcionando para você, você pode usar essa configuração aqui também do Use Spring Boot 3, que ele já vai identificar também que você está utilizando o Spring Boot 3 e vai gerar os seus arquivos ali do Swagger já com o Jakarta ao invés do Javax. Acabamos as configurações do nosso arquivo POM, então já temos todas as dependências e o plugin que a gente vai utilizar. Eu vou vir agora na parte do Resources e vou criar o nosso arquivo do Swagger. Criei o arquivo Swagger, então agora vamos pegar o conteúdo que a gente definiu lá no nosso Swagger Editor e vamos colar ele aqui no nosso projeto. Já temos nossa definição, já temos tudo configurado para a gente gerar nossas APIs. Aqui a gente define qual que é o caminho, então verifica aí se o nome do arquivo que você criou está igual ao que você definiu no seu caminho e verifica também se as configurações do seu projeto está tudo certinho, né? Se você está utilizando o Java 17, no caso desse exemplo aqui, se sua SDK está configurada tudo certinho, vou adicionar aqui Java 17 e vou fazer o nosso clean install do Maven aqui para instalar todas as nossas dependências. Finalizou aqui a instalação das nossas dependências, eu já tinha instalado já essas dependências, no seu caso pode ser que demore um pouquinho se você não tiver nenhuma dependência já instalada, né? Vamos vir aqui na nossa classe principal da nossa aplicação que foi gerada e vamos executar ela para ver o que acontece até então. Executei a nossa aplicação, subiu com sucesso, porém por enquanto a gente não tem nada funcionando na nossa API ainda, né? Não criamos nada, somente as definições. Você pode ver aqui na pasta do target que foi gerado os seus recursos ali, aqui dentro do target generate source do Open API, tá os arquivos que você mapeou. Então aqui tem todo o caminho que a gente definiu lá com a pasta da API e a pasta do modelo. Então user request está aqui, ele foi gerado para a gente com os campos que a gente definiu, com o nosso user request, username, a definição toda vai conter aqui, user response da mesma forma, user status foi o enum que eu falei que a gente ia gerar também, então está definido aqui o enum. Aqui nós temos a nossa user API gerada, então ela foi gerada a partir daquela definição nossa do documento do Swagger e ele gera a interface para que a gente possa implementá-la. Aqui já tem todas as definições por padrão do nosso endpoint, que é um post, aqui no caso o create user, né, qual que é o path dele, qual que é o tipo de arquivo que ele produz, qual que é o tipo de arquivo que ele consome. Então todas as definições vai estar nesse arquivo gerado e aqui você pode ver nesse comentário aqui gerado nessa classe falando para você sobrescrever esse método. Então quando você for implementar a sua API, for implementar a sua interface, você sobrescreve esse método que ele disponibilizou para a gente. Então a gente tem o create user, tem aqui a parte do delete, tem todos os endpoints que a gente definiu, vai estar dentro da nossa interface gerada. Nesse caso, como a gente só tem a do users, a tag do users implementada, ele gerou só o user API. Se eu tivesse mais tags ali, ele ia gerar mais classes, cada uma com os endpoints que a gente definiu. Já vimos um pouquinho então da nossa interface gerada aqui do User API, vamos criar agora a nossa implementação dessa interface. Eu vou criar aqui um arquivo chamado Users Controller,
Criei o controller, vou adicionar aqui a anotação do REST controller do Spring e vou implementar a nossa interface, que vai ser a Users API. Só que o que aconteceu aqui que não reconheceu, eu vou dar um reload no meu Maven aqui para ele reconhecer esse arquivo que foi gerado. Dei um reload aqui nas dependências do Maven, agora ele já vai estar enxergando nossa User API que foi gerada, e agora nós vamos subir novamente nossa aplicação para ver se ele vai enxergar nossas APIs. Aqui o Spring está pedindo para habilitar o Lombok, vou dar habilitado aqui também, e já subiu a nossa aplicação. E o que eu vou fazer agora é ir no nosso navegador e abrir o seguinte caminho: localhost 2.8080 Swagger UI index.html. Esse aqui é o caminho padrão do Swagger. Então, se você quiser definir um outro caminho para você acessar sua interface, é possível também, mas esse é o caminho padrão que é gerado para você. Então, aqui temos nosso arquivo Swagger aberto, já rodando local na nossa máquina. Ele é a mesma representação aqui do Swagger Editor, vai ser representado aqui para a gente. Porém, por enquanto, a gente não tem nada implementado ainda. Vamos fazer agora a implementação da nossa interface e vamos fazer um teste via Postman também para ver se está tudo funcionando. Agora é a hora de implementar nossa API. Nós podemos vir cá, dar um atalho de espaço e colocar o nome do método que a gente quer implementar. Por exemplo, aqui o create user, nós podemos fazer isso e ele vai dar a definição aqui do nosso endpoint para a gente implementar, fazer nossa implementação aqui. Só que em vez de gerar um a um, eu vou apagar aqui e vou usar o próprio generator do IntelliJ para gerar as implementações das minhas interfaces. Então vou vir aqui no generator, vou colocar aqui a parte de implementar os métodos, vou pegar os métodos que eu quero implementar. Então eu quero implementar o create user, delete user, get all users, get used by ID e o update. Vou dar um OK, ele já vai me dar todas as interfaces aqui, todas as implementações sobrescritas. Já sobrescrevemos todos os nossos métodos. Eu vou criar aqui um map que vai servir para a gente adicionar esses dados aqui, né, esses usuários, para a gente conseguir representar aqui a inclusão e a recuperação do nosso CRUD. Então eu vou criar aqui um mapa de chave string com o user response, que vai ser os dados que a gente vai salvar dentro dele. Vou chamar de users e já vou inicializar ele aqui como vazio. Aqui. Já criei nosso mapa de usuários então para salvar nosso objeto, e a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser converter esse user request para um user response. Só que a diferença do user request com o user response, a gente não tem o ID e não tem a data de criação, que vai ser o que a gente vai gerar no user response. Então vou dar um new user response aqui. Vou adicionar primeiramente o ID, que vai ser o ID aqui gerado para a gente. E o create at vai ser também um offset datetime de agora, que vai ser a data atual. E vou adicionar aqui o de para agora para cada dado da request, né? Então, name. Finalizei o de para aqui dos nossos atributos, então já coloquei todos os atributos, e o que eu vou fazer aqui vai ser adicionar isso aqui a uma variável de resposta e vou extrair esse cara aqui para um método. Extrair o conteúdo aqui para um método, vou jogar esse método lá para o fim da nossa classe, para ficar mais legível os outros endpoints. E aqui a gente vai utilizar ele, então. A gente vai ter o return, só teve uma coisa que foi errada aqui, vou adicionar o return em vez de um new objeto ali, e ao invés de void eu vou retornar um user response nesse cara. E não tem a necessidade de ser estático também, que já está dentro da minha classe. Então aqui a gente vai receber o usuário que foi convertido do user request para o user, e esse user a gente vai adicionar ele dentro do nosso mapa de usuários ali. Então eu vou dar um punch, ele já está incluído aqui com o ID que a gente gerou e o create at. Então eu vou utilizar esse ID como chave do meu mapa. Então eu vou pegar aqui o user.getID, que vai ser a chave, e o conteúdo do mapa vai ser o próprio usuário. Eu vou adicionar aqui, e o meu retorno, nesse caso, vai ser um response int do tipo OK, e a gente vai retornar o usuário que a gente acabou de criar, que foi o users. E vou adicionar o retorno aqui também,
e vamos rodar o nosso projeto e ver se o endpoint do Create User já está funcionando. Nossa aplicação subiu com sucesso, vamos fazer o teste aqui agora. O que a gente pode fazer é vincar no nosso Swagger. Aqui a gente já tem os arquivos de exemplo, né, que vai ser o arquivo de request e o arquivo de response. A gente pode pegar esse conteúdo aqui e utilizar ele para a gente testar a nossa API. Aqui eu já abri o Swagger, já tem aqui todos os endpoints que a gente vai testar, então essa collect do Swagger também vai estar disponibilizada nesse projeto, junto com todo o código, né? Vai estar lá no meu GitHub, eu vou deixar o link aí no meu comentário, na descrição do vídeo, então você pode dar uma olhadinha aí para você baixar e quiser testar. Eu já colei o conteúdo aqui do nosso request body e vamos fazer o teste da nossa API. Pronto, adicionamos um usuário à nossa API e aqui ele já retornou o ID gerado para a gente e a data gerada também, que foi a data atual. Vamos agora implementar as outras interfaces lá. Pronto, a gente implementou os outros métodos da nossa API agora, então tem todos os métodos implementados. No caso do delete, eu simplesmente peguei a chave do ID que a gente tem e deletei do meu mapa, então se existir aqui um retorno nesse caso aqui é que foi removido com sucesso, senão retorno um tipo de erro aqui que não existe da nossa API. No caso do get users, eu pego todos os usuários da minha lista ali, só estou convertendo ele aqui para a lista e retornando todos os usuários. O get by ID eu só pego dessa lista a partir do ID que é retornado, e do update user eu pego o usuário do meu mapa, verifico se ele contém na lista mesmo, né? Se contém, eu pego, faço a conversão dele novamente, adiciono o ID aqui também e a data atual do objeto antigo, que é um dado gerado por a gente mesmo, e retorno aquele objeto atualizado também para o cliente. Já temos toda a implementação aqui, vamos executar novamente o nosso projeto e fazer o teste das nossas APIs. Então nossa aplicação subiu com sucesso, vamos vincar na parte da collection. Então, como eu disse, já tem toda a collection mapeada aqui. Vamos fazer um teste completo para ver se está tudo funcionando. A gente tem a parte do get all users, então aqui me retornou nada, que eu não tenho nada ainda. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser criar um usuário. A gente já tem aqui nosso request body, vou adicionar ele e me retornou um 200 com sucesso, com os dados do meu usuário adicionado. Vou voltar aqui na parte de buscar todos os usuários e tá aqui o usuário que eu acabei de adicionar. O que eu vou fazer agora para testar, vou remover esse usuário, vou vincar na parte do delete, vou adicionar o ID desse usuário aqui e removê-lo com sucesso. Vamos vincar na parte de listar usuários novamente e verificar que ele não está aqui mais. Vou criar novamente o usuário, o mesmo usuário. Ele está aqui com a data diferente já, né? Um novo ID. Vou vir na parte desse novo ID aqui, vou atualizar esse usuário. Então aqui eu já tenho um conteúdo diferente, né? Já mudei aqui o username e o nome. E vou mudar aqui, que é para esse ID agora que eu estou querendo atualizar. Vou executar e tem aqui o retorno também do meu objeto já atualizado. Vamos aqui na parte do get users. Vou retornar e ele já está aqui com o meu dado atualizado. Vamos testar novamente. Vou colocar deve ter o 2 aqui no username. E está aqui atualizado. Vamos ver se atualizou mesmo. Listou aqui já atualizado. Então já temos nossas APIs aí funcionando de adicionar, de deletar e de buscar os objetos. Eu não testei ainda ao get by ID, né? Vamos pegar aqui o ID desse objeto que eu estou testando e vou adicionar ele aqui. Pronto, retornando certinho também. Então tá aí a nossa API funcionando com todos os métodos implementados. Vocês viram aí como que é fácil a gente utilizar o Swag para a geração das nossas APIs. Aqui tem um caso bem simples, né? A gente exemplificou com o CRUD simples, sem integração com banco de dados, sem nada, somente para a gente ter essa didática e entender como que é feita a geração. E no caso, se a gente fosse evoluir essa API aqui, seria só a gente definir novos paths que automaticamente, na hora que a gente compilar o nosso projeto, ele já geraria as nossas novas interfaces aqui, ou os nossos novos métodos, né? Vamos supor que a gente tenha só incluído alguns métodos
nesse endpoint aqui, um endpoint novo, no Use API para fazer alguma funcionalidade nova, a gente só adicionaria no conteúdo desse Swagger, que ele já geraria para a gente na interface, e a gente poderia implementar essa interface gerada, né? Vocês viram aí como que é simples a gente utilizar o Swagger para definir e modelar nossa interface, e a partir disso a gente gerar o nosso código que a gente vai implementar. Eu vou deixar o conteúdo desse código aqui lá no meu GitHub, com a collection também para vocês testarem no Postman. Então no link na descrição do vídeo aí vai estar o link de tudo que você precisar para executar esse projeto. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aí também, se inscreva para novos conteúdos que eu vou estar postando aí, e me siga nas redes sociais também, @Devertelo em todas as redes sociais. Pode me seguir aí, e qualquer coisa deixe no comentário também o que você achou do vídeo.